Olá pessoal, tudo pronto para mais uma videoaula, dessa vez para abordarmos assuntos ligados à genética de populações, para estudarmos aí como é que os genes se comportam quando em população. Genética de populações, somente para conceituar, é o ramo da genética que se ocupa do estudo da frequência dos genes, e a frequência dos genes é justamente a força de expressão que um gene tem no meio. Então o gene ele vai ser pressionado ou estimulado a ocorrer, né? O ambiente ele pode facilitar ou dificultar a ocorrência desse gene em gerações futuras. E ao entender o que é frequência gênica, a gente passa então a quebrar um paradigma que é colocado para nós desde o segundo grau, lá na base do ensino médio, né? na base do ensino de genética, onde o principal exemplo utilizado é o do olho azul. Correto? Então a gente pensa muito que o olho azul é recessivo, por isso que ele ocorre em menor quantidade. Mas por que esse paradigma é colocado para nós dessa forma? Porque ensina-se olho azul numa população de olho castanho. Então, como você tem a maioria, né, dos integrantes dessa população com olho castanho e uma minoria, né, é comum que o aluno carregue esse paradigma, esse pré-conceito de dominância e excessividade, né, pensando então que o olho, que a característica recessiva vai sempre ocorrer em menor quantidade. Mas na verdade o que se sabe, né, é que a força de expressão do gene está muito ligada à condição dos cruzantes. Então, se nós, por exemplo, se essa mesma aula for aplicada em algumas regiões da Europa, como na Alemanha, por exemplo, o conceito é desmistificado, já que lá a maioria das pessoas apresenta o fenótipo de olho claro. Ou então pode ser também invertido, né, de forma que os estudantes de lá pensem que o olho azul é dominante, por isso é que ele ocorre em maior quantidade. Então, só para quebrar bem esse paradigma, né, para que deixemos bem claro, né, a dominância e recessividade não são fatores isolados que vão determinar a quantidade de vezes em que esse gene vai se multiplicar nas gerações futuras. Então, portanto, a frequência gênica pode ser modificada em função dos cruzantes. Eu preparei um exemplo para vocês aqui, né? Vamos supor que numa espécie vegetal silvestre a cor da flor se manifeste por dois fenótipos possíveis, ou seja, as características possíveis: a cor vermelha da pétala, né, codificada por um gene recessivo, e a cor amarela, codificada por um gene dominante. Vamos considerar, né, mais algumas particularidades: que a flor vermelha seja preferencialmente polinizada por pássaros e a amarela preferencialmente polinizada por insetos. Então são condições que eu inventei aqui, que eu combinei, né, para que seja melhor, para que tente passar de forma melhor a explicação para vocês. Como temos, né, em geral mais insetos do que pássaros, o efeito que pode ocorrer é esse, correto? Poucas flores, né, vermelhas, isso na mesma espécie, pessoal, tá? E mais indivíduos com flor amarela. Por que nesse caso? Porque nós temos aí uma maior facilidade de polinização entre os espécimes de flores amarelas. Como a população de pássaros é menor, a tendência é que a polinização por insetos seja mais eficiente. Então, no princípio de Hardy e Weinberg, essa população, se deixada dessa forma em interação com as demais, no caso de pássaros, de insetos, a tendência é que a frequência dos genes se estabilize, criando então esse princípio de equilíbrio. Mas vamos sugerir agora uma perturbação do meio, correto? Vamos supor que um projeto agrícola foi implantado nas proximidades dessa população, né? E o que pode ocorrer agora, tá? Já que no projeto agrícola a gente teria a necessidade de utilizar inseticidas, né? A tendência é que diminua a quantidade de insetos. E aí a tendência é que o número de flores, né, de plantas com flores vermelhas, comece a sobrepor em relação à amarela, mesmo sendo um gene recessivo. Então era isso que eu queria dizer a vocês. Tá? O ambiente ele pode ser modificado, ele pode se instaurar uma nova condição de equilíbrio genético, né, se de repente sofrer alguma alteração e posteriormente essa população ser então isolada, ser abandonada, e os cruzamentos também forem feitos de forma aleatória, como propõem Hardy e Weinberg. É claro, pessoal, que nesse esqueminha que eu fiz aqui não tem nada de proporção, tá? São somente ilustrações, não existe uma proporção lógica nesses números. Então, portanto, o ambiente vai interferir na manifestação da característica fenotípica, né?
E aí vamos lá. Eu estou olhando para essa população agora, correto? Consideramos que o Vzão, vamos considerar o gen Vzão e o Vzinho. O Vzão vai codificar a cor amarela e o Vzinho codifica a cor vermelha. Então vejam bem, se eu tenho aí indivíduos homozigotos recessivos, no caso o vermelho, eu já consigo, só por olhar para a planta, dizer que ela é Vzinho, Vzinho. Já o amarelo, ele pode ser tanto Vzão, Vzão, quanto Vzão, Vzinho. Então, fenotipicamente, só pela observação visual, eu não consigo definir o genótipo da planta. E aí a gente propõe então um enunciado, né? Vamos colocar o seguinte: considerando que para uma espécie vegetal a cor vermelha das pétalas seja codificada por um gene recessivo e seu alelo dominante codifica a cor amarela, defina a frequência dos genes e o número de indivíduos heterozigotos da população. Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que nós temos aí 100 plantas, correto? E dessas 16 são vermelhas. Essas 16 eu consigo definir. Todas as 16 serão Vzinho, Vzinho. Já as amarelas, como já foi comentado, não é possível definir. Então nós temos aí, né, uma dúvida em relação ao genótipo desses vegetais. Se você buscar no livro de genética para tentar resolver esse problema, né, uma amostra populacional de 100 indivíduos, dos quais 16 apresentam fenótipo recessivo, vai ser proposto para você uma fórmula, né, que é essa de P mais Q elevado ao quadrado, que é justamente o modelo matemático aí de derivação que propõe Hardy-Weinberg. Nesse caso, vamos trocar o P pelo Vzão e o Q pelo Vzinho. Então vamos entender direitinho. O primeiro passo para eu calcular a frequência gênica dessa população. Encontrar a representabilidade da característica recessiva. Então, o que representa esses 16 indivíduos dentro dos 100 aqui, correto? Dentro da população amostral. Dessa forma, eu teria a frequência fenotípica, que é a característica. Mas como eu estou lidando com um indivíduo, né, com a característica recessiva, eu automaticamente já vou definir a frequência genotípica. Então, dessa forma, eu tenho 16 indivíduos em 100, correto? Fazendo essa divisão, eu tenho que a frequência de indivíduos Vzinho, Vzinho é igual a 0,16. Então, com a frequência genotípica definida, eu consigo calcular a frequência do gen Vzinho, que é dada, né, pela fórmula de que f Vzinho é igual a raiz de f Vzinho, Vzinho. Portanto, raiz de 0,16. F Vzinho é, portanto, 0,4. Então vamos separar esse resultado aqui, vamos continuar trabalhando. O f Vzinho eu já tenho, correto? O gen Vzão, como é que eu vou encontrar, né? Lembrar que tudo isso aqui é um universo de 100% que pode ser colocado, então, né, o universo ser representado pelo número 1. Então a frequência de Vzão mais a frequência de Vzinho, correto, vai ser sempre 1. Se eu tenho, então, né, a frequência de Vzinho já definida, eu posso desenvolver essa equação e obter, né, a seguinte situação. F Vzão é igual a 1 menos o F Vzinho. Dessa forma, quando eu substituo na equação, eu acho o Vzão 0,6. Agora é possível calcular a frequência de indivíduos Vzão, Vzão, né? Então vamos lá, de que forma que a gente vai fazer agora? Como eu encontrei f Vzinho pela raiz quadrada de f Vzão. Vzão é só a gente fazer a operação inversa agora. Para eu encontrar f Vzão, Vzão, eu vou elevar o f Vzão ao quadrado. Como eu já tenho f Vzão ao quadrado, f Vzão, então elevando ao quadrado vai dar 0,36. Então agora, né, a gente já sabe qual a frequência de indivíduos homozigoto dominantes. E com esses dados, f Vzão igual a 0,6, f Vzinho igual a 0,4, também é possível encontrar a frequência genotípica de heterozigotos. Mas ainda vamos parar um pouquinho o raciocínio para explicar um negocinho para vocês. Isso aqui merece uma atenção especial. O cálculo de genótipos heterozigotos, tá, ele vai necessitar uma atenção maior pelo seguinte: quando a gente resolve um exercício de cruzamento igual a esse, né, nós temos aí a primeira forma de resolução. Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Na segunda forma de resolução eu tenho, né, Vzão, 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 Vzinho. Aí eu não troquei a ordem do Vzinho propositalmente, correto?
conforme ele aparece aqui, ó. E deixo, né, da forma como ficaria. Então, nesse quadro aqui, a gente percebe que o Vzão Vzinho, para efeito de cálculo, ele pode ser tanto Vzão Vzinho quanto Vzinho Vzão. Qualquer forma que eu representar, eu estarei, né, representando um indivíduo heterozigoto. Então, por isso, nós vamos considerar o seguinte, tá? Que nós temos duas combinações possíveis para o genótipo heterozigoto. Então, novamente, voltando aqui para o nosso esqueminha, vamos considerar assim, que para eu encontrar o F Vzão Vzinho, né, eu vou ter que multiplicar duas vezes a frequência do Vzão vezes a frequência do Vzinho. Dessa forma, substituindo os valores que nós já temos, nós teremos 2 vezes 0,6 vezes 0,4, chegando ao resultado final de 0,48. Né? Ou seja, a frequência genotípica de heterozigotos é de 0,48. Então vamos recapitular nossos resultados. Eu tenho aqui frequência de Vzão 0,6, frequência de Vzinho 0,4, frequência de Vzão 0,36, frequência de Vzão Vzinho 0,48, frequência de Vzinho 0,16. Com esses dados agora, olha só, se eu projetar agora esses índices na população total, eu chegarei aos resultados de a frequência de indivíduos homozigoto dominantes, 36 indivíduos. Frequência de indivíduos, né, o número de indivíduos heterozigotos, 0,48 vezes 100, que é a população total, 48 indivíduos. E 0,16 vezes 100, 16 indivíduos, como nós já falamos aqui no enunciado. Explicando a fórmula, né, Vzão mais Vzinho elevado ao quadrado igual a 1, matematicamente, né, como é que se desenvolve isso aqui? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Correto? Acho que todos aí já viram esse tipo de cálculo, aí inclusive até no próprio ensino médio. Então, olha só como que nós encontramos o F Vzão Vzão. O quadrado do primeiro. O F Vzão Vzinho, 2 vezes o primeiro pelo segundo. E o Vzinho Vzinho, o quadrado do segundo. Dessa forma, pessoal, pegando aí esses dados que a gente já tem, então, temos aí 16 indivíduos Vzinho Vzinho, eu vou representar aqui agora. Correto? Supondo que fosse possível identificar, nós colocaríamos aí, né, os 48 indivíduos Vzão Vzinho, tudo bem, mais 36 indivíduos Vzinho Vzinho. E agora, só para a gente tirar a prova desses cálculos que a gente fez, vamos considerar da seguinte forma. Se eu tenho aqui 100 indivíduos numa população, e a primeira lei de Mendel diz que toda característica é determinada por um par de genes que se separam na hora da formação dos gametas. Então, só a primeira parte da lei, toda característica é determinada por um par de genes. Então, para 100 indivíduos, eu terei 200 genes, ou 200 loci gênico, que seria a posição do gene, né, no DNA. Então, desses 100 indivíduos, nós temos 200 loci gênico, 16 indivíduos azinho azinho. Então, nesses 16, eu tenho 32 loci ocupados por azinho. 48 indivíduos azão azinho. Então, desses aqui, ó, se eu contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 40, eu terei 48 loci ocupados por azão e 48 loci ocupados por azinho. E no final, os 36 indivíduos azão, são 72 loci, né, ocupados por azão. Seguindo o raciocínio, nós temos, para gen Vzinho, eu tenho 16 vezes 2, 32 loci, mais os 48 aqui dos heterozigotos, são 80 loci. No gen Vzão, eu tenho 36 deles aqui, 36 vezes 2, que é igual a 72, mais os 48 dos heterozigotos, são 120 loci. Se eu buscar agora as posições que são ocupadas pelo gen Vzinho na amostragem total, que seria 200 posições, 200 loci, 80 dividido por 200 são 0,4. E o mesmo fazendo com o gen Vzão, são 120 posições de 200 possíveis posições, 200 possíveis loci. 120 dividido por 200, chegamos ao resultado de 0,6. Nós dissemos que a frequência de Vzão, né, mais a frequência de Vzinho tem que ser igual a 1 e nosso resultado bate. Então eu espero ter tirado dúvidas de vocês em relação a esse conteúdo, correto? Qualquer dúvida, né, anotem, postem como comentário, que a gente vai tentar responder. E curtam aí nosso canal
para que nós continuemos crescendo. Muito obrigado e até a próxima.